A paz do Senhor, irmãos, nós estamos iniciando mais uma aula da EBD, nós estamos estudando escatologia e nós vamos iniciar a aula de hoje com uma oração, amém? Pedindo a Deus para que a gente venha a aprender nesse dia. Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez na Tua presença e queremos Te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos estudando da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar nesse momento e que tudo que a gente venha aprender, Senhor, hoje, venha a servir de alimento espiritual para que a gente tenha força, Senhor, de estar de pé na hora má, na hora em que a gente for confrontado em relação ao pensamento da Tua Palavra. Né? Tem um versículo também que diz que o Teu povo sofre por falta de conhecimento, que a gente possa parar de sofrer, Senhor, com esse conhecimento que nós vamos estar adquirindo nessa aula. É o que nós Te pedimos, já Te agradecendo em Teu nome, Jesus. Amém. Então nós vamos iniciar a aula de hoje louvando ao Senhor com um hino que tem a ver com a aula de hoje. E esse hino, ele está no Cântico de Louvor da Missão Evangélica, é o hino 105. Vamos louvar o Senhor. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém, irmãos. No nosso cântico de louvor é o hino 105. Nós vamos iniciar a aula agora propriamente dita, né, com os slides, e os irmãos vão entender por que nós louvamos ao Senhor com esse hino 105. Né? Nós estamos na escola bíblica. Hoje é dia 20 de junho de 2021. É o dia que essa aula está passando na Missão Evangélica de Santarém. Mas como o link vai estar disponível, possa ser que alguém assiste essa aula em outra data, mas a aula mesmo está sendo dada no dia 20 de junho. Tem problema nenhum se você assistir essa aula em agosto, em setembro ou, quem sabe, até no ano que vem. Nós estamos estudando sobre escatologia bíblica e nós vamos ver hoje a lição 8. Qual o título da lição 8? As bodas do Cordeiro, que nós podemos trocar esse título por o casamento do Cordeiro. Muito bem, os tópicos que nós temos estudado dentro do livro de Apocalipse, né, nós já vimos o que é o princípio das dores, o que é o arrebatamento da igreja, o que é o período da grande tribulação, e dentro dessa grande tribulação nós estudamos sobre quem é o anticristo, né, o regente da grande tribulação. E hoje nós vamos estudar sobre o casamento do Cordeiro, chamado de as bodas do Cordeiro. Nas próximas lições, nós vamos ver a segunda vinda de Jesus, o milênio, vamos estudar também sobre o Armagedon
e também sobre o julgamento do trono branco, que vai resultar na vida eterna e na morte eterna, chamada de a segunda morte. Então essa lição está dividida em a introdução, nós vamos ver o que é, né, esse evento chamado de as bodas do Cordeiro. No tópico 1 nós vamos ver quem são os noivos, já que nós estamos falando das bodas, né, de um casamento. Nós vamos ver no tópico 2 quando acontecerá esse evento. No tópico 3 nós vamos ver o Tribunal de Cristo, que é um evento que vai acontecer juntamente com as bodas do Cordeiro. Nesse Tribunal de Cristo os crentes receberão os galardões, quer dizer, os prêmios, e nós vamos estudar também nessa lição esses galardões. E no tópico 5, para concluir a lição, nós vamos estudar a parábola do príncipe, que é exatamente uma parábola dita por Jesus que explica exatamente essa situação das bodas do Cordeiro, e nós iremos depois para a conclusão, certo? Então nós vamos iniciar com a introdução, vendo o que é esse evento, que é a lição 8, né? Nós estamos estudando hoje as bodas do Cordeiro. Muito bem, então vamos iniciar a introdução, o que é exatamente esse evento. Fazendo um resumo, que nós vamos ver isso em versículos, é o casamento entre Cristo e a igreja. É o cumprimento da promessa de Jesus. Então, se alguém perguntar, rapaz, o que é isso? As bodas do Cordeiro. É o cumprimento da promessa de Jesus. É o casamento entre Cristo e a igreja. E nós vamos ver isso agora na introdução, em versículos, né? Nós vimos em aulas passadas, e vamos ver hoje de novo, que Deus Pai, ele fez uma promessa a Abraão, e Deus Filho, que é Jesus, fez uma promessa para um outro grupo, que é a igreja. Vamos ver esses versículos, começando com a promessa que Deus fez a Abraão. Em Gênesis 17:7 diz: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, quer dizer, entre Deus e Abraão, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então Deus fez essa aliança com Israel, fez essa aliança com os judeus. Agora vamos ver o que aconteceu em João 1, os versículos 11 e 12, quando Jesus veio à Terra para exatamente esse grupo que Deus Pai tinha feito a promessa, né? Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quer dizer, os judeus não aceitaram Jesus como Messias e não aceitam até hoje. Continuando a ler o versículo: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quer dizer, esse grupo, aos que creem no seu nome, é o grupo que não é Israel, não são os judeus, e os que creem no seu nome tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus. É um outro grupo diferente. Por quê? Porque os seus não receberam Jesus. Certo? Agora, a esses que o receberam, que receberam Jesus como Messias, que é o meu caso e espero que seja o caso de quem está assistindo a aula hoje, aos que creem no seu nome, Jesus fez uma promessa que está lá em João 14, do 1 ao 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso não se aplica a Israel, porque Israel não aceita Jesus como o Messias até hoje. Então, né, Jesus fez uma promessa para esse grupo aí. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Vamos ver essa promessa, essa aliança feita por Jesus a esse grupo dividido em cores. Primeiro Jesus disse, né, essa parte laranja aí: não perturbe o coração de vocês, não fiquem perturbados. Para quem é que Jesus está dizendo isso? Essa palavra para que as pessoas se tranquilizassem, para quem crê em Deus e crê também nele, né? Credes em Deus, crede também em mim. Jesus estava falando isso para multidões logo após ele ter vindo e os judeus não terem o recebido. Aí ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai de Jesus é onde? No céu. Certo? O mundo jaz no maligno. Então essa parte codiúva vai estar falando do céu. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que vou preparar lugar. Então Jesus ele fez uma promessa
para quem crê nele e em Deus, o que não é o caso de Israel até hoje. Ele fez a promessa que iria preparar lugar. E olha aí a promessa de azul. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí esse trecho de azul está descrevendo o arrebatamento de quem? Da igreja. Porque Israel, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E aí quem recebeu é que está dentro dessa promessa, e o cumprimento dessa promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É exatamente o título da lição de hoje. O cumprimento dessa promessa se chama As Bodas do Cordeiro. Agora a gente vai ver o roteiro do casamento judeu, porque Jesus, para explicar essa promessa dele, usou exatamente o casamento judeu, que tanto acontecia isso na época como hoje. O pai do noivo é quem falava com o pai da noiva para assumir o compromisso, certo? Então o pai do noivo assume o compromisso de casamento junto com o filho. Hoje em dia, né, o homem vai sozinho falar com a mulher e às vezes não fala nem com os pais aqui no Brasil. Mas os judeus, o pai vai com o noivo marcar exatamente esse compromisso, né? E eles pagam um dote. Quer dizer, eles pagam um preço pela mão da noiva aos pais da noiva. E aí os noivos não se veem por um período de tempo até o casamento. O noivo volta para a casa do pai para preparar lugar, exatamente o lugar do casamento, e eles passam esse período sem se ver. E aí depois do jovem assumir o compromisso com a noiva, ele se ausenta para a casa do pai dele e lá ele vai construir uma câmara nupcial. Quer dizer, ele vai construir o local onde o casamento vai acontecer, sob a supervisão do pai. E quando o pai entender que está pronta e aprovada, né, que a festa, todo mundo sabe que um casamento tem muitas coisas para se aprontar, quando a festa estiver pronta, é que ele, o pai, permite que o filho venha buscar a noiva na dita cerimônia. É assim que acontece o casamento judeu. Então, essa imagem que os irmãos estão vendo aí é exatamente o noivo chegando para buscar as noivas, e a gente tem essa descrição na parábola das 10 virgens, né? Quando o noivo chega, né, uma trombeta toca anunciando: eis que o noivo está às portas, e as noivas se preparam para o receber. Agora vamos ver isso em versículos. Esse tema, as bodas do Cordeiro, sendo citado na Bíblia como sendo um tema verdadeiro. Apocalipse 19, 9 diz o seguinte: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Quer dizer, esse versículo mostra que vai existir realmente essa cerimônia de as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Quer dizer, a gente tem aí as bodas do Cordeiro, que é o noivo, a esposa já está pronta, e a gente sabe que escatologia e Apocalipse fala de eventos futuros. Então, isso aí ainda vai acontecer, mas eu mostrei esses dois versículos para os irmãos verem essa citação, as bodas do Cordeiro, dentro da Bíblia, né, que é exatamente um casamento. Aí, onde será essa festa? Mateus 26, 29 descreve, né, quando Jesus diz: e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vida, quer dizer, vinho, suco de uva, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Essa festa acontece no céu, certo? Eu já vi evangélicos citarem, tanto ao vivo como em estudos, de que as bodas do Cordeiro vai acontecer aqui durante o milênio, né? Quando Jesus vier instaurar o milênio aqui na Terra. Mas ele prometeu que beberia o fruto da vida de novo conosco no reino do Pai dele. Quer dizer, essa festa é uma festa que está marcada para o céu. Qualquer afirmação contrária de que as bodas do Cordeiro vai acontecer nos novos céus e na nova terra, ou na terra aqui durante o milênio. Bom, Jesus prometeu que essa festa vai acontecer no céu, no reino do Pai dele, e faz lógica com o casamento judeu. Por quê?
Porque o noivo e a noiva vão morar na casa deles, mas a festa do casamento acontece na casa do pai do noivo, certo? O noivo vai lá e prepara lugar de acordo com as regras que Jesus estava explicando do casamento judeu. Então, agora que nós vimos o que é, né, as bodas do Cordeiro, Jesus prometeu em João 14 que viria outra vez e levaria para ele aqueles que creem no seu nome, né? E essa promessa é exatamente as bodas do Cordeiro. Nós vamos entrar agora no tópico 1 e ver os noivos. Quem é o noivo e quem é a noiva desse casamento? Nós vamos ver isso em versículos bíblicos, certo? Afirmar quem é o noivo e quem é a noiva é uma coisa, ver os versículos é outra. Então vamos estudar agora, na lição 8, as bodas do Cordeiro, o tópico 1. Quem são exatamente os noivos? Tanto o noivo quanto a noiva. O noivo é fácil de descobrir, porque um versículo só já mostra isso. Vamos ver agora Apocalipse 19:7, que cita os dois. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, que é o noivo, e já a sua esposa, que é a noiva, se aprontou. Muito bem, esse versículo mostra que existe um noivo e que existe uma noiva. Agora nós vamos ver João 1:29, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí já mostra que o Cordeiro de Deus é Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse versículo já mostra que o noivo, as bodas do Cordeiro, esse Cordeiro é Jesus. Tudo bem que a imagem não está condizendo com o versículo. Por quê? Porque quando Jesus ele veio aqui na terra preparar o casamento, ele veio como o Cordeiro de Deus para morrer na cruz do Calvário. Mas quando ele vier buscar a sua noiva, ele vai vir como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele vai vir como o leão da tribo de Judá, certo? Mas essa imagem, ela faz nexo com esse João 1:29, exatamente porque o cumprimento dessa promessa vai acontecer no futuro e quem vai vir é o leão da tribo de Judá. Então quem é o noivo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O noivo é Jesus. O noivo a gente já definiu. Muito bem, agora quem é a noiva? Aí alguém pode dizer, a noiva é Israel, porque Deus prometeu a Abraão que faria uma aliança perpétua e essa aliança, Israel é a noiva. Será que é Israel? Nós vamos ver agora quem é a noiva do Cordeiro, essa esposa ataviada que está pronta para se encontrar com o Senhor. Apocalipse 21:9 diz, né? Vamos ler o versículo. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, que é João, né? Dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha só o que aconteceu nessa imagem aí. 7 anjos foram ordenados a pegar as taças, as 7 taças da ira de Deus e derramar na terra, que durante o período da grande tribulação. Nesse período no céu vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro. Então, um desses anjos que tinha uma dessas taças para jogar na terra durante a grande tribulação, chamou João e deu a honra de mostrar a João, venha que eu vou lhe mostrar a esposa. A esposa de Jesus, quem é? Então João ele teve esse prazer de ver a noiva entrando exatamente na hora do casamento para se encontrar com Jesus, né? Um momento glorioso, um momento de alegria. Vamos ver agora quem é a noiva, já que a gente definiu quem é o noivo. Apocalipse 21, do 24 ao 27 diz: e as nações dos salvos, eu deixei isso em vermelho, né? Em destaque. E as nações dos salvos andarão à sua luz. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela, quer dizer, a cidade santa, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas quem vai entrar? Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem, a gente tem essa definição de quem é a noiva, mas ainda não viu quem é a noiva, né? A gente tem aí as nações dos salvos. Vamos ver agora Apocalipse 5, versículo 9. Essa nação dos salvos cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto,
e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, de todo o mundo. Cantavam um novo cântico dizendo que o cordeiro é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E aí mostra o preço que o noivo pagou pela noiva, o dote. Porque com o teu sangue nos comprastes para Deus, quer dizer, para o pai. O filho estava pagando dote para o pai para conseguir uma noiva. E essa noiva está descrita aí. De toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação, que é exatamente o que está escrito aqui em Apocalipse 21, 24. E as nações dos salvos. Então, está descrevendo agora quem é essa nação dos salvos, né? Toda tribo, língua, povo e nação. É exatamente quem reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E esse texto de Efésios 5, os versículos 25, 27, 31 e 32, prova de forma concreta quem é a noiva do Cordeiro. Olha só o conselho que está sendo dado ao povo de Éfeso. Vós, maridos, amai vossas mulheres, quer dizer, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. Aí Cristo está sendo comparado com o marido e a igreja está sendo comparada com as mulheres casadas com esses maridos. Certo? Vamos ler o versículo de novo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, que no caso é o pecado, mas santa e irrepreensível. Aí agora vai descrever o casamento, né, entre Cristo e a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O apóstolo Paulo estava pegando o casamento de Cristo e da igreja, onde ambos se tornaram um só naquele grande dia, e recomendando que os cristãos fizessem a mesma coisa, que os maridos e as mulheres se unissem num casamento onde eles se tornassem um só. Essa passagem de Efésios mostra exatamente que a noiva é a igreja, não é Israel. E a noiva do Cordeiro é exatamente quando ele diz: credes em Deus, crede também em mim, todos os que creem em seu nome. Então a gente já viu agora o que é esse evento, as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja, a promessa que Jesus fez em João, no capítulo 14, e nós vimos agora em versículos bíblicos quem são os noivos. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja, que é formada a partir de toda tribo, língua e nação do mundo. Todos os que ouvirem as novas do Evangelho e creem em seu nome. Agora nós vamos ver no tópico 2 quando acontecerá, e isso tem a ver com o hino que nós cantamos, né? Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus incorporar, quando se fizer chamada, quer dizer, quando se fizer o cumprimento da promessa de que ele virá outra vez e nos levará, quando se fizer essa chamada, lá eu estarei. Certo? Então, exatamente o arrebatamento da igreja é citado nesse hino que está no nosso Cântico do Louvor, o hino 105. Os irmãos podem louvar o Senhor depois com esse hino. Então vamos entrar agora no tópico 2. Quando acontecerá essa grande festa que Jesus prometeu, né? Eis que desde agora não beberei o fruto da vida, ele disse isso lá na Santa Ceia, né? Quando ele estava com os discípulos dele, até que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai, concretizando o casamento judeu e dizendo que essa festa aconteceria no céu. De acordo com o pré-tribulacionismo, que é o que nós acreditamos, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, antes do anticristo assumir. E aí, quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai ter um período de 7 anos, e esse período de 7 anos vai ser dividido por essa linha preta e horizontal. No céu vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro, e na terra vai estar acontecendo exatamente a grande tribulação. E aí, dentro da grande tribulação, os anjos vão derramar aquelas 7 taças, e antes que o anjo fosse derrubar, né, jogar essa taça na terra, porque lá vai estar acontecendo a grande tribulação, esse anjo teve o prazer e a honra de chamar João para mostrar exatamente a noiva do Cordeiro no céu. Quer dizer, provavelmente depois que ele mostrou a noiva do Cordeiro a João,
ele pegou a taça dele e foi lá jogar na terra durante a grande tribulação. Não é assim que os pós-tribulacionistas acreditam. Eles acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer depois da grande tribulação, na vinda de Jesus. Quer dizer, para mim isso é uma contradição, porque as bodas do Cordeiro vai acontecer aonde? Se o arrebatamento da igreja acontecer junto com a segunda vinda. Quer dizer, Jesus vem no céu com grande poder e glória, pisar em Jerusalém para instaurar aqui o milênio, e aí ele pega a noiva dele, né? Ele resgata, já que ele pagou o dote, e aí acontece aqui na terra as bodas do Cordeiro. Então eu não concordo com o pós-tribulacionismo, porque ele disse que beberia do fruto da vida na casa do pai dele, no céu. Então, eu creio que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, e aí enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra, as bodas do Cordeiro vão estar acontecendo lá no céu. Mateus 25, do 6 ao 10, mostra isso. Né? Quando acontecerá esse evento, as bodas do Cordeiro? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Quer dizer, se a gente der o nosso azeite a vocês, possa ser que acabe para todo mundo. Vão e comprem. Vocês deveriam ter comprado antes, né? E não agora que o anúncio de que o noivo está chegando foi dado. Então, e tendo elas, quer dizer, as virgens loucas, ido comprar o óleo da unção para colocar na lamparina delas, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Então, a meia-noite, né, que não é um horário específico, é exatamente a data marcada para o casamento em que o pai autorizou o filho vir buscar a noiva, e vai ter o anúncio, né? O noivo está chegando. E aí, quando o noivo chegou, as noivas que estavam preparadas entraram com ele para o casamento, para as bodas, e fechou-se as portas. Irmãos, o tópico 3 vai falar sobre o tribunal de Cristo, que é algo que vai acontecer junto com as bodas do Cordeiro. Nós não estamos iniciando o tópico 3 agora. Nós vamos continuar ainda no tópico 2, mas eu gostaria de falar algo do meu entendimento, e eu vou ser bastante sincero. Eu espero que ninguém puxe minha orelha, né, das autoridades da missão evangélica, porque eu vou falar de algo que eu não concordo com os estudos que eu tenho visto. E esse versículo, que está aí na tela agora, Mateus 25, do 6 ao 10, é a minha comprovação da sequência dos fatos. Que isso não vai mudar a fé de ninguém. Se for antes ou se for depois, os eventos, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo vão acontecer, e a Bíblia deixa isso bem claro. Sendo que eu ia fazer essa montagem, que os irmãos estão vendo agora na tela, mas eu achei, né, essa imagem escrita em espanhol e aproveitei, para não precisar fazer a montagem. Né? Tá escrito aí a igreja durante a grande tribulação, né, em espanhol. Aí tem a sequência aí, o rapto, que em espanhol, né, a gente chama de o arrebatamento da igreja. Aí, logo após o tribunal de Cristo, né, assim que a igreja chega no céu, tem o tribunal de Cristo, que nós vamos estudar no tópico 3. Depois disso vai acontecer as bodas do Cordeiro. E quando terminar as bodas do Cordeiro, tem a segunda vinda de Cristo vindo com os seus santos para a terra. Isso é o que os estudos afirmam, que o tribunal de Cristo vai acontecer assim que os crentes chegarem no céu, e as bodas do Cordeiro acontecem depois. Eu não concordo com essa sequência. E o versículo citado é exatamente o que me mostra isso. Que esses eventos, que tanto faz para a nossa fé se vai acontecer antes ou depois, para mim, eles são trocados de lugar. As bodas de Cordeiro serão primeiro e o tribunal de Cristo será depois. Baseando-se no que eu concordo com as bodas do Cordeiro ser primeiro. Né? O arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, depois é que tem o tribunal de Cristo, e no final do tribunal de Cristo vai acontecer o regresso glorioso.
Exatamente por causa desse versículo. Quando o esposo chegou, as noivas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se as portas. A Bíblia fala, e nós vamos ver os versículos, de que o tribunal de Cristo vai acontecer, mas na Bíblia não diz exatamente o horário. Mas a Bíblia diz o horário em que as bodas do Cordeiro vão acontecer. O esposo, assim que arrebatar a igreja, entra com a noiva dele para o casamento. Então vocês vão ver em estudos dizendo que o tribunal de Cristo é antes das bodas do Cordeiro, mas esse versículo para mim mostra que as bodas do Cordeiro vêm primeiro. Independentemente de qual vai vir antes ou depois, nós vamos participar disso e o estudo não modifica os eventos, apenas a cronologia. Agora nós vamos entrar no tópico 3, que é o tribunal de Cristo, certo? Que eu e você vamos participar. Aí a impressão que a gente tem quando escuta isso, eita, fulano foi levado para o tribunal. Quer dizer, ele vai ser julgado e se for condenado vai ter algo de ruim acontecendo com ele. Mas só que esse tribunal de Cristo não se remete a isso, a uma possível condenação ou absolvição. Porque no dia do arrebatamento, a gente já sabe que esses crentes não serão condenados. Então vamos lá. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é chamado de bema, do grego bematos, que é uma corte para retribuição, tendo Cristo por presidente, que se ocupará do julgamento dos santos quanto ao serviço prestados ao reino. Olhe que isso aí, o bema, é um tribunal não condenatório, né? Na Grécia e também nos Jogos de Roma, existia um tribunal para julgar os feitos dos atletas. Eu vou explicar, trazendo isso para os nossos dias, para os irmãos entenderem o que é esse tribunal de uma forma bem simples, certo? Quando os atletas, eles se esforçam e vão lá para os Jogos Olímpicos, e isso acontecia também no período em que Jesus estava aqui, Paulo cita os Jogos Olímpicos, os atletas esperam receber seus prêmios, que a gente está vendo aí nessa foto, né? Essas meninas recebendo as suas medalhas. Essas medalhas são entregues de forma aleatória? Não. Existe uma comissão julgadora, juízes, que avaliam o que os atletas estão fazendo, certo? Então o que é que vai acontecer? Esses juízes estão nessa comissão julgadora, que a gente chama de o Tribunal do Esporte, onde esse tribunal vai avaliar o que cada atleta fez, para depois formar um documento dizendo: esse aqui merece medalha, esse aqui não merece. Se algum atleta usar drogas, e mesmo que ele ganhe medalha, ele seja julgado e perca essa medalha, não vai ser julgada por essa comissão, não. É julgada por um outro tribunal dos esportes. Essa comissão é para dizer os pontos que cada atleta fez e criar um documento para que quando o atleta receba a medalha dele, ninguém venha contestar. O documento está lá. Fulano recebeu medalha de ouro porque ele mereceu. Ele fez tantos pontos e ele fez tantos pontos por causa disso, disso e disso que ele fez. Esse aqui recebeu medalha de prata, esse recebeu medalha de bronze e os outros atletas estão de parabéns por terem participado do evento, mas não ganharam medalha porque não alcançaram a obra perfeita. Então, esse tribunal de Cristo é exatamente um tribunal para a entrega de medalhas, é exatamente o bema. Nos Jogos Gregos de Atenas, a velha arena tinha uma plataforma elevada na qual se assentava o presidente ou o juiz da arena. De lá ele recompensava todos os competidores e todos os vencedores. Era chamado bema ou assento de recompensa. Nunca esse assento foi usado em referência a um assento judicial. Desse modo, associa-se essa palavra, que é o tribunal, à ideia de proeminência, dignidade, autoridade, honra e recompensa, e não a ideia de justiça e julgamento, tá certo? Então, no tribunal de Cristo, serão julgadas as nossas obras e receberemos os galardões que são as recompensas, certo, irmãos? Nenhum crente, quando chega lá, depois do arrebatamento da igreja, vai ser julgado para ser condenado, não. Esse bema, o tribunal de Cristo, é um tribunal para recebermos os galardões. Aí alguém pode dizer: irmãos, eu ouvi dizer que todo crente, quando chegar no céu, vai receber a mesma coisa. O galardão é igual para todo mundo. Não, irmãos, não é não. Eu já estou afirmando agora que cada crente vai se apresentar perante o Senhor e os galardões serão diferentes. E
Nós vamos ver exatamente isso agora. Olha só esse versículo de Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Quer dizer, Deus vai lembrar da nossa obra e a gente vai receber alguma coisa por isso. Marcos 9:41 diz: Porquanto qualquer que vos dê a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Aí está falando esse copo de água, né? A obra que nós fazemos aqui na terra. Colossenses 3:23-24 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, nós teremos uma herança e um galardão. Gálatas 6:8-9 diz: Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quer dizer, esse ceifaremos receberemos a recompensa. Mateus 5:11-12 diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e metindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse versículo também mostra que no céu receberemos um galardão. Filipenses 3:14 diz: Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, ele prosseguia trabalhando, Paulo dizendo isso, né? Porque ele sabia que essa soberana vocação daria a ele um prêmio. E 1 Coríntios 15:57-58 diz: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que quer dizer isso? Não é vão? Que vocês não vão trabalhar de graça, não. Vocês vão receber prêmios por causa desse trabalho. Agora, irmãos, vamos avaliar essa imagem aí, porque a gente já viu diversos versículos que mostram que nós receberemos galardão. Agora vamos ver esses 3 galardões aí, que essas 3 moças, que eu não sei quem é, sei que são atletas olímpicas, elas receberam. Esses 3 prêmios que elas estão segurando são exatamente iguais. Poderia trocar esse prêmio de uma para outra, pegar a medalha de uma e dar para outra. O esforço que elas fizeram e os pontos foram os mesmos. Ora, a de preto aí na esquerda está recebendo uma medalha chamada medalha de prata. A do meio, que é uma coreana, né, pela bandeira dá para saber isso, ela está recebendo uma medalha de ouro. E a de vermelho, que é chinesa, né, pela bandeira aí, está recebendo uma medalha de bronze. Essas 3 medalhas têm o mesmo valor. Lembrando que quando essas 3 moças competiram com outras atletas que não estão aí na foto. Por quê? Porque não receberam prêmios. Aí vem a pergunta: o galardão de todos, digamos que essa competição teve 20 atletas. O galardão dos 20 atletas foram iguais? O galardão dessas 3 que estão na foto aí foram iguais? O valor dessas 3 medalhas é o mesmo? O esforço que elas fizeram foi o mesmo? O que foi que definiu cada medalha? Porque a medalha de ouro é a mais valiosa, a medalha de prata é a segunda e a de bronze é a terceira. O que foi que determinou quem ia receber a medalha mais valiosa, a medalha menos valiosa e não receber medalha? Será que lá no céu isso vai acontecer? Ou todo mundo vai receber por igual? Olha só essa afirmação. Aquele crente que foi salvo por ter aceitado a Cristo e permanecido na fé, mas não trabalhou e não se esforçou, nada fez para o empreendimento da obra do Senhor, não terá recompensa ou galardão no céu. Ele vai ser salvo, mas não vai ter galardão. O caráter desse tribunal é galardoador, o tribunal de Cristo. Porém, sua base são nossas obras ou serviços prestados para Deus aqui na terra. Menino, e lá no céu vai ter gente que não vai receber galardão, vai ser salvo, vai ter a vida eterna e não vai receber nada quando chegar lá no céu? Sim. Vai ter crente que não vai ter galardão nenhum. E vai ter crente que vai ter galardão diferenciado dos outros. Josué, tem certeza disso? Bom, vamos continuar vendo o estudo aqui, nesse tópico 3.
nesses versículos que mostra a diferença dos galardões. Mateus 10, 41 diz: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Aí já está mostrando que os galardões são diferentes. Apocalipse 22, 12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Os galardões serão dados segundo o que você fez. Segundo Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Quer dizer, o corpo não é quando nós estamos aqui vivos na terra? Quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, nós vamos receber segundo o que tiver feito enquanto estava vivo. Então não é a mesma coisa para todo mundo, não. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem virá na glória de Deus com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios 3, do 7 ao 15, explica isso também de uma forma bem clara. Esse é o melhor texto para entender os galardões. Vamos entender a diferença de trabalho aqui na terra e de recompensas e como isso funcionará no tribunal de Cristo. E esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, do 7 ao 15, compara o trabalho com a agricultura, com plantação e com a produção de um edifício, de um prédio. Vamos ver esse texto de 1 Coríntios, que eu dividi por cores. Ora, o que planta e o que cega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quer dizer, o que planta vai receber um galardão diferente do que rega. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então a obra é feita por Deus, mas existe um crente que planta, um crente que rega, e ele receberá o galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, quer dizer, a obra é de Deus e nós cooperamos. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Agora nós vamos sair da lavoura e entrar para o edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, quer dizer, esse eu está falando de Deus, o fundamento e outro edifica sobre ele. O fundamento é Jesus e outro, quer dizer, os crentes edificarão sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, que é Jesus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a obra de Deus é comparada com um prédio onde Jesus é o alicerce, né? Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental. Nós somos pedras vivas, né, desse trabalho, e aí nós vamos continuar construindo esse prédio até quando Jesus for entregar no tribunal dele os galardões, certo? Então vamos ver esse texto aí, falando sobre o edifício, a continuação deste texto de Coríntios, 1 Coríntios, né? Que diz o seguinte: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, vamos dar uma pausa aí, depois a gente continua lendo o versículo para entender quem é esse alguém. Alguém que não é salvo pode construir alguma coisa sobre o que Jesus fez? A resposta é não, né, irmãos? Então, nenhuma pessoa que não crê em Jesus vai construir nada na obra de Deus. Então, se alguém sobre esse fundamento, que é Jesus, formar um edifício, esse alguém, irmãos, vamos concordar que está falando dos crentes. Eu dividi, inclusive, esses três tópicos aí em cores diferentes. Se alguém, que é exatamente alguém que creu em Jesus e que está trabalhando na obra dele, sobre esse fundamento, o fundamento é a obra de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário e disse para nós, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, pregai o que eu fiz, minha morte e ressurreição, para a salvação, né, das pessoas, e pregai o evangelho a toda criatura. E aí o nosso trabalho de evangelismo vai continuar formando um edifício, e esse formar um edifício é a obra do Senhor, certo? E se alguém, algum crente, sobre esse fundamento que é Jesus, fizer sua obra, formar um edifício, certo? Eu espero que os irmãos tenham lido exatamente o que a gente leu, porque a continuação desse texto de 1 Coríntios depende de você entender isso. Se o crente, sobre o que Jesus fez, fizer sua obra, vamos continuar lendo o texto. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha,
a obra de cada um se manifestará. Opa! As nossas obras foram comparadas por Deus em 6 materiais. Vamos dividir isso em 2 grupos? Que eu estou separando aí o grupo azul e o grupo vermelho. O grupo azul fala de 3 materiais. Tá aí, ó. Ouro, que é a primeira imagem. Prata, que é a segunda imagem. E a terceira imagem, pedras preciosas. Isso é um grupo de obras. Você, crente que está assistindo essa aula, pode estar trabalhando para o Senhor, produzindo um edifício de ouro, de prata ou de pedras preciosas. Mas também tem um segundo grupo, que é o quê? Madeira, feno, que é a segunda imagem, e palha, que é a terceira imagem. Tá certo? Nossa obra aqui na terra, para Deus, pode ser uma obra de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou de palha. Agora vamos continuar lendo esse texto. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, quer dizer, quando for colocado no fogo, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Não é condenação, mas será freada. O tal crente será salvo, irmãos. Esse crente que sofrer detrimento quando chegar lá no céu, se a obra dele foi feita de madeira, de feno, de palha, nós sabemos que esse fogo é Jesus dizendo na cara do crente: você não trabalhou. Isso vai ser o fogo lá no céu. Então você não vai receber galardão, porque as suas obras se queimaram aqui diante do que eu estou dizendo. Mostre-me suas mãos, mostre o que você fez. A vida eterna você vai herdar, mas você não vai receber nenhum galardão, porque o que você fez lá na terra foi de madeira, feno e palha e agora o fogo consumiu. Agora, o seu trabalho foi feito de ouro, prata e pedra preciosa. Se você colocar esses 3 materiais no fogo, eles vão se manter. Então, pelo fogo, as nossas obras serão descobertas, mas todo mundo vai estar salvo. Os crentes que subirem no arrebatamento vai chegar diante do tribunal de Cristo e ele vai dizer: você trabalhou, merece recompensa. Entra para o gozo do teu Senhor e para a vida eterna. Você não trabalhou, mas creu em Jesus, foi arrebatado, vai receber a vida eterna, mas a sua obra, as suas mãos estão vazias. Então você não vai receber galardão. Eu espero que os irmãos tenham entendido como é que vai funcionar o tribunal de Cristo, Nós não vamos chegar lá para ser condenados, mas ele vai avaliar a obra de cada um e nós vamos receber galardões de acordo com o que nós trabalhamos. E nós vamos ver agora no tópico 4 exatamente esses galardões. Iniciando o tópico 4, o que cada crente vai receber quando chegar lá no céu. A Bíblia descreve, irmãos, 5 coroas diferentes, pelo que nós fizermos aqui na terra. Então, nós vamos estudar essas 5 coroas agora e o irmão vai avaliar o que é que eu estou fazendo aqui para a obra do Senhor. De acordo com o que você estiver fazendo, você vai saber agora que prêmios você receberá quando chegar lá na glória. Hebreus 6, do 9 ao 11 diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Quer dizer, Paulo estava dizendo o que aí? Que a salvação é um prêmio, a vida eterna, mas existem outras coisas melhores que, além da vida eterna, os crentes vão receber. Exatamente os galardões. Certo? Quer dizer, a vida eterna já é um prêmio, mas além da vida eterna, existem outros prêmios. Olha só o versículo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a vida eterna. Certo? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servis aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Quer dizer que além da vida eterna, existem outros prêmios. E quais são esses prêmios? A Bíblia descreve como a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa incorruptível, a coroa de alegria e a coroa de justiça. E nós vamos estudar essas 5 coroas agora, que são prêmios diferentes por trabalhos prestados aqui na terra, diferentes. A primeira coroa é a coroa da vida. Essa coroa será dada, irmãos, aos mártires que morrerem sem negar ao Senhor. Certo?
lendo o que está escrito aí, nessa coroa será dada aos que não negarem a Jesus face à morte. Muitos crentes, né, são confrontados à sua fé. A gente tem na internet fotos disso, de que, né, o algoz chegou, né, aquela pessoa que vai tirar a vida de outra e diz, negue a Jesus, e aí aquele crente diz, eu não nego Jesus pela minha fé. E aí ele é morto, perde a vida dele, por causa do nome de Jesus. Esses mártires, eles vão receber uma coroa chamada de coroa da vida. Isso quer dizer que o crente que morrer de forma natural, sem negar a Jesus, não vai receber essa coroa porque ele não foi confrontado. Se não negar, morre. Quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abdênego sendo jogados na fornalha de fogo, né? Eles foram confrontados. Vai adorar aos falsos deuses e a estátua que eu, Nabucodonosor, erguei? Não, nós não vamos adorar ao falso Deus que o Senhor criou. E aí o que acontece? Foram mortos, lançados na fornalha, que a gente sabe que o quarto homem livrou eles, né? Mas quem é jogado na fornalha morre. Então essa coroa da vida é dada para os mártires. Vamos ver isso em versículos. Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa tentação é exatamente o confronto de nega ou não nega Jesus? Se não negar, morre. Apocalipse 2,10 diz, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos aí a descrição da coroa da vida, e vamos passar agora para a segunda coroa, que é a coroa de glória. Essa coroa de glória, quem é que vai receber? Essa coroa será dada aos pastores que voluntariamente cuidarem do rebanho do Senhor. Nós sabemos que existem pastores que são falsos doutores, né? Falsos pastores, que só estão interessados na gordura das ovelhas. E existem textos bíblicos que falam sobre isso. Mas existem os pastores verdadeiros que estão cuidando das igrejas, levando o povo a conhecer realmente a palavra e levando essas pessoas ao céu, né? Mantendo a fé delas, alimentando. Então esses pastores receberão essa coroa de glória. E 1 Pedro 5, do 1 ao 4, mostra isso. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Os pastores que cuidarem de forma idônea das igrejas, de forma voluntária e de coração, né? Nós sabemos que o obreiro é digno do seu salário e nós não estamos falando do salário do obreiro. Nós estamos falando de ele querer, né, adquirir lucros extras através dos crentes. Isso é um falso pastor, mas o pastor merece o salário dele. Quando o sumo sacerdote aparecer, esses pastores que trabalharem de coração para a obra do Senhor, guiando as igrejas ao céu, receberão a coroa de glória. Vamos agora para a terceira coroa, que é a coroa incorruptível. Essa coroa será dada aos que vencerem o velho homem, recusarem os prazeres da terra e terem severa disciplina quanto à santidade, sendo justos. A gente sabe, irmãos, que tem muito crente que aceitou Jesus, crê, mas que é fraco na fé, né? Aquela ovelha que a gente tem que estar visitando e trazendo para a igreja, e que continua, né, com aqueles pecadinhos que não vai impedir ele de subir no arrebatamento da igreja, porque no dia do arrebatamento da igreja, se não subir nenhum pecador, Josué é o primeiro que não sobe. Certo? Então, no arrebatamento não será avaliado pecador ou não pecador, porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas existem, irmãos, aqueles crentes que estão realmente lutando contra a carne e mantendo a santidade dele. Mesmo sendo pecador, mas ele luta contra a carne e se mantém justo. Enquanto que tem outros crentes que, infelizmente, né, vivem ainda metendo a mãozinha onde não deveria meter, né? Tem um Salvador no céu que está olhando, né? Cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, mãozinha no que pega. Infelizmente tem crente que não luta contra os prazeres da carne. E aí, olha só 1 Coríntios 9, do 25 ao 27, o que diz. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Falando dos atletas, né, aqui na terra. Nós poremos uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não batendo no ar.
Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo estava dizendo que obrigava o corpo dele a se manter em jejum e oração e servindo a Deus, evitando o mundo. Tem crente que não evita. O crente que realmente vive se abstendo dos prazeres da carne vai receber a coroa incorruptível. Vamos agora para a quarta coroa, que é a coroa de alegria. Essa coroa será dada aos evangelizadores ganhadores de alma. A gente sabe, irmãos, tem gente que tem vergonha de evangelizar, de trazer uma pessoa para a igreja. A coroa de alegria será colocada na cabeça daqueles que realmente têm prazer em missões, em evangelizar e ganhar almas para Jesus. Filipenses 4:1 mostra: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, né, Paulo dizendo, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amados. Paulo está dizendo aí que aqueles irmãos eram a alegria dele e o motivo da coroa dele, por quê? Porque foram evangelizados por Paulo e se mantinham dentro da igreja. 1 Tessalonicenses 2,19 diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não os sois vós, também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo está dizendo aí que essa coroa seria destinada a ele, por causa dessa alegria que ele estava sentindo em ver os irmãos dentro da igreja. Ele evangelizou, ele ganhou almas, e aí aqueles irmãos estavam perseverando mesmo ele nas viagens dele. Agora nós vamos para a quinta coroa, a coroa número 5, que é a coroa da justiça, chamada de coroa maranata. Essa coroa será dada aos que amarem a vinda de Cristo, aos que amam esse assunto, o arrebatamento da igreja. Tem crente que tem medo do arrebatamento da igreja, irmãos. Ele crê em Jesus, ele lê a Bíblia, né? Ele confessa Jesus como único suficiente Salvador, tem uma vida de santidade, tá, tudo bem. Mas quando se fala de arrebatamento da igreja, ele tem medo. Tem jovens que dizem, eu queria que Jesus não voltasse agora não, porque eu queria casar, quer dizer, valorizando mais o sexo que ele pode ter aqui na terra, do que estar com Cristo no céu. E tem muitos outros motivos pelo qual os crentes, por causa de coisas terrenas, querem que Deus demore o arrebatamento da igreja. E aí essa coroa da justiça vai ser dada para aqueles que realmente sentem o desejo de ver esse grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. 2 Timóteo 4:8 mostra isso. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo considerava a vida dele como nada. Ele queria estar junto de Jesus. E aí os crentes que sentem esse desejo do arrebatamento da igreja receberão a coroa da justiça, que está guardada não somente a Paulo, mas também a todos os que amarem a vinda do Senhor. Então, fazendo um resumo das coroas, que é o tópico 4, nós temos aí a coroa da vida para os mártires, a coroa da glória para os pastores idôneos, a coroa incorruptível para aqueles que lutam contra a carne e se mantêm limpos e justos, a coroa da alegria, que são para os evangelizadores ganhadores de alma, e a coroa da justiça para aqueles que amam a vinda do Senhor. São prêmios diferentes que Deus vai dar a cada um segundo a sua obra. Agora vamos imaginar aqui dois crentes diante do tribunal de Deus. Primeiro, esse crente não é pastor, vive metendo a mão no pecado, não evangeliza porque tem vergonha, não quer que o arrebatamento aconteça agora e continua sendo crente dentro da igreja, lendo a Bíblia, confessando Jesus como Salvador, e morre de forma natural, não morre como mártir. Chega lá no céu, ele não vai receber nenhuma dessas 5 coroas, apesar de receber a vida eterna. Agora vamos imaginar outro crente. Um pastor que está na obra de forma voluntária e de coração. Ele luta contra a carne e se mantém justo e limpo, é um pastor verdadeiro. Ele é um pastor que gosta de evangelizar, que gosta de levar os irmãos, né, para campanhas, para cultos ao ar livre, ganha almas. Esse pastor é apaixonado pela vinda de Jesus e de repente um extremista chega e diz, você está atrapalhando aqui na nossa cidade e nós queremos que você feche essa igreja e negue a Jesus. Aí o pastor diz, não. E aí esse extremista de outra religião mata esse pastor, que é um pastor idôneo, que é limpo, que ganha almas e que ama a vinda do Senhor, e ele é morto como mártir. Esse pastor, quando chegar no céu, ele vai receber as 5 coroas de uma vez só. E aí, se algum crente faz 2 dessas coisas,
do tipo, não é pastor, mas é limpo e ganha almas, vai receber 2 coroas, a incorruptível e a da alegria. Aí tem aquele crente que tem vergonha de falar de Jesus, mas ele se mantém limpo e ama a vinda do Senhor. Ele vai receber a coroa incorruptível e vai receber a coroa da justiça. Né? Então, os galardões serão diferentes e serão entregues a cada um segundo as suas obras. Nós vamos agora para o tópico 5, a parábola do príncipe, que faz um resumo tanto das bodas do Cordeiro quanto do tribunal de Cristo. E isso está escrito, essa parábola do casamento do príncipe, está escrita em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14, que diz o seguinte, né? Que componentes compõem essa parábola? Nós vamos ver aí um rei, um príncipe, um arauto, outro grupo de arauto, que é o arauto 2, outro grupo de arauto, que é o arauto 3, e os convidados. Esses são os personagens dessa parábola. Vamos ler a parábola. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos, que eu estou chamando de arauto, a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que também o meu jantar está preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Vamos entender esses versículos aí. Primeiro, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que é Deus Pai, que celebrou as bodas, o casamento de seu filho, que é Jesus. E enviou os seus servos, que são os profetas do Antigo Testamento, a chamar os convidados, que são os judeus, para o casamento, né? Para reconhecer Jesus como sendo o noivo, como sendo o Messias. E esses, quer dizer, os judeus, não quiseram vir. Né? Em João 1, a gente viu isso, né? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Depois enviou outros servos, que em vez dos profetas do Antigo Testamento, agora são os apóstolos e discípulos da época de Jesus, incluindo João Batista e incluindo Jesus, dizendo aos convidados, aos judeus: olha que o jantar está pronto, venham. Agora vamos continuar lá no texto. Eles, os convidados, porém, apoderando-se dos servos, os ultrajaram, quer dizer, os humilharam e mataram. Quer dizer, Jesus pregando foi morto na cruz. João Batista pregando foi decapitado na época de Jesus. Todos os apóstolos, né, ou a maioria, morreu também pela espada, né, apedrejado. Pedro foi crucificado também. Parece que só João, né, foi o único que morreu de idade. E aí, eles, os judeus, se apoderando desses servos, quer dizer, João Batista, Jesus e os apóstolos, humilharam e mataram eles. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Quer dizer, deu um castigo para Israel, que a gente sabe que Israel só voltou a ser país agora, em 1948, né? Antes disso, eles foram dispersos através desse castigo que está escrito aí de cor de uva. Né? O rei foi lá e se vingou deles. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados, quer dizer, os judeus, não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. Quem são esse terceiro grupo de servos? A gente já viu o primeiro, que foram os profetas antigos, que falaram, né, aos hebreus e eles não aceitaram. Aí enviou o segundo grupo, que era exatamente os apóstolos João Batista e Jesus, que foram mortos, porque aqueles convidados eram indignos e não quiseram ir ao casamento. Agora tem um terceiro grupo, que o rei manda, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todo mundo que vocês encontrarem. Quem é esse grupo? A igreja. Nós. Eu e você que está assistindo essa aula, é exatamente esse terceiro grupo, através dessa ordem do rei: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Continuando a ler: e os servos saindo pelo caminho, quer dizer, indo por todo mundo, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Quer dizer, nós estamos, como o terceiro grupo, evangelizando, né, a toda criatura para que eles aceitem Jesus. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E esse homem emudeceu. Vamos dar uma pausa aí na leitura e ver que
todos foram evangelizados. O mundo sabe quem é Jesus. Mas, quando você recebe um convite para um casamento, não vá com roupa de praia, nem esfarrapado, não. Nem com roupa de ficar em casa. Vista uma roupazinha boa, em respeito ao casamento. E aí a gente sabe que muito crente, que a gente chama de o crente joio, está dentro das igrejas, mas não estão com as vestes nupciais prontas. E aí o rei chegou e perguntou: por que você não se preparou com roupas decentes para o casamento do meu filho? O que foi que aconteceu com aquele crente? Emudeceu, porque não tinha o que falar. Continua no texto. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem. Quem é que no dia do julgamento vai jogar os infiéis no lago de fogo e enxofre? Os anjos. Então esses servos de verde aí, então o rei disse aos seus servos, são os anjos: amarrai esse aí, que foi evangelizado, que sabia que estava vindo para o casamento do meu filho e não se preparou com vestes corretas, joga ele no lago de fogo e enxofre. Porque muitos foram evangelizados, mas poucos aceitaram vestir as vestes nupciais e estar no casamento da forma correta, que são exatamente as virgens prudentes. Então muitos são chamados, a gente tem aí as virgens prudentes e as imprudentes. Mas poucos são os escolhidos, poucos são as virgens prudentes, que se prepararam. Né? Então, fazendo um resumo aí, o rei é Deus, o príncipe Jesus, o primeiro arauto os antigos profetas, os segundos arautos foram os apóstolos Jesus e João Batista, que foram mortos, e aí os convidados não quiseram ouvir, né? Negaram, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, o terceiro grupo de arauto, nós, a igreja, foram enviados através da ordem, né? E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Para quê? Porque Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, quer dizer, a entrarem nas bodas do Cordeiro. Agora que nós já entendemos a lição completa, nós vamos para a conclusão, que na realidade é o resumo do que nós acabamos de ver. A conclusão é o que nós estudamos nessa lição. Nessa lição nós vimos, na introdução, o que é o evento das bodas do Cordeiro, que é a promessa de Jesus de nos levar para o céu. Quem são os noivos? O noivo é Jesus, o Cordeiro, e a noiva é a igreja, que são todos os crentes de todas as tribos, línguas e nações. Quando acontecerá? Acontecerá na ocasião do arrebatamento da igreja, né? Que para mim, que estou dando a aula, vai acontecer assim que a gente chegar no céu, porque o versículo diz que o noivo chegou e levou as noivas e eles entraram para as bodas. Nós estudamos o que é o tribunal de Cristo, que não é um tribunal condenatório, é um tribunal para entregar os galardões e cada um vai receber segundo as suas obras, que será aprovada no fogo. Se for de ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não vai queimar, então vai ter galardão. E quando for, né, quando Deus perguntar, mostre-me as tuas mãos e as tuas obras, se as suas obras forem de madeira, feno ou palha, elas serão queimadas. Jesus vai dizer, né? Você, infelizmente, não trabalhou. Vai herdar a vida eterna, mas não vai receber galardão nenhum. E essa parábola do príncipe mostra exatamente a sequência de toda a preparação para as bodas do Cordeiro e para o tribunal de Cristo. Essa foi a aula de hoje. Eu vou concluir essa aula de hoje com essa imagem, né? Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro, recebendo a igreja, quer dizer, o momento em que nós receberemos de Deus os galardões, né? É uma imagem extremamente linda, os anjos lá, vendo a nossa entrada no céu, vendo o arrebatamento da igreja, vendo, né, a honra que nós teremos ao chegar lá no céu. E com essa imagem nós terminamos a aula de hoje com uma oração. Senhor Jesus, continuando na tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, pela aula de hoje e te pedir, Senhor, que o Senhor coloque no coração dos crentes que estiverem assistindo essa aula, Senhor, o desejo de amar a tua vinda e o desejo, Senhor, de querer estar nesse momento, Senhor, das bodas do Cordeiro, né, de comemorar contigo esse momento que o Senhor prometeu que não provaria do fruto da vida e até aquele grande dia, que é exatamente esse dia das bodas do Cordeiro. Que os irmãos que estão assistindo essa aula possam amar, Senhor, através do teu convencimento, Senhor, e dessa aula, esse momento. É o que nós te pedimos, já te agradecendo em teu nome, Jesus. Amém.
Então nós vamos concluir a aula de hoje. Que o Senhor abençoe a todos. E até domingo que vem nós estaremos estudando a lição 9. Amém.